Então, boa noite a todos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Um feliz sábado para todos. Amém. Feliz sábado. Amém. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa aula do princípio de fé, que tem como tema o lava-pés. É a nossa 13ª aula. E continuando conosco, nesses estudos, o irmão Joseilson Borges, da Assembra. Boa noite, irmão, e um feliz sábado. Feliz sábado a todos os presentes. Feliz sábado, irmã Alexandra. Feliz sábado. Hoje nós vamos falar sobre a continuação da Santa Ceia, porém, uma outra parte que foi introduzida na Santa Ceia. Então, aqui nós estamos falando das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, que estão baseadas na Palavra de Deus. Aqui nós encontramos no capítulo 13 de João, conforme a irmã leu. Nós encontramos que no capítulo 13, no versículo 3, e no versículo 4, Jesus iniciou um novo ritual. E todas as coisas que foram instituídas por Jesus, inclusive aqui nós encontramos uma doutrina. Então, o lava-pés, ele constitui uma doutrina. O que é doutrina? São aquelas ordenanças que o próprio Jesus instituiu. E aqui no versículo 4, é narrado o momento em que Jesus levanta-se da ceia, coloca as suas vestes de lado, tomando uma toalha, cingiu-se, colocou a cintura e pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Aos discípulos era um ritual muito estranho. Aqui nós entendemos que não era um ritual feito por judeus, mas sim por escravos, por servos. Então, se fosse um costume corriqueiro, assim como foi a Páscoa, eles não haviam tido tamanha estranheza. Diferente no momento em que Jesus toma o cálice e institui a ceia. Eles não estranharam. Por quê? Porque era uma coisa que eles faziam todos os anos. Agora, quando Jesus, lá naquela reunião, que era a Páscoa, que havia agora instituído a ceia, pôs bacias e águas e esperou que alguém se levantasse para lavar os pés dos seus irmãos. O rito do lava-pés, ele era feito por pessoas que eram empregados, servos. Então, ele tinha um significado profundo nas casas. Ele significava hospitalidade. Então, quando alguém ia visitar um parente ou um irmão ou alguém da mesma fé, lá no antigo Israel, e ele chegava na casa, então vinha o servo daquela pessoa e lavava os pés da visita, do visitante. Mas aqui, diferentemente, não eram os donos da casa que lavavam os pés da visita, eram os servos, né? Inclusive, alguns países, inclusive africanos, ainda têm essa cultura. É um ato de hospitalidade, um ato de agradar o outro, sabe? De tentar se socializar com o outro. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Então, por que causou tamanha estranheza entre os discípulos? Porque não era um ato que eles faziam. Então, Jesus tinha muitas coisas a ensinar aos discípulos. E uma delas era servir um ao outro. Aqui na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13, verso 14, nós encontramos o seguinte. Aqui Jesus fala assim: se seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus tomou a bacia com a toalha, e esperando que alguém se manifestasse para lavar os pés um do outro,
e ele toma a iniciativa e começa a lavar, ali nós tivemos uma rejeição muito profunda de Pedro. Pedro disse com um ar de pergunta, né, dúvida. Pedro disse: tu me lavarás os pés? Então, a pergunta de Pedro, com o mesmo sentido de um tom de dizer: você não pode lavar os meus pés, porque você é o Senhor e eu sou o servo. Então, Jesus, então agora fala: olha, eu preciso lavar os pés. Então, agora Pedro até ironiza com aquela frase: então me lave todo. E Jesus o repreende. Então, o lava-pés, ele é uma parte, ele é um rito sagrado, ele foi instituído como uma forma sagrada, né? Porque aquilo que Jesus instituiu foi sacramentado para servir de algo para os cristãos. Então, nós, adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, acreditamos que o lava-pés é um ritual que todo cristão deve praticar. E aí eu vou discorrer, nestes momentos que nós temos aqui reunidos online, a importância do lava-pés na vida do cristão. Então, Jesus disse assim: olha, se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus deu exemplo. Jesus esperou que alguém tomasse iniciativa. E agora Jesus institui um dever sagrado, mas não é um dever que traz malefícios. Note que o lava-pés é algo que traz benefícios. Continuando, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 17: se sabeis estas coisas, felizes são os que praticam. Então, o lava-pés, ele não é facultativo. Lava se quiser. Ele é uma ordenança sagrada. O próprio Jesus é quem instituiu essa ordenança. Então, Jesus, ao instituir o lava-pés, ele diz sobre a sua obrigatoriedade. Ele fala: olha, é dever de nós lavarmos os pés uns dos outros. Então, Jesus, através do lava-pés, ele mostra grandes verdades. Inclusive, hoje, na Santa Ceia, realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, que é um ritual que está baseado na Palavra de Deus, nós iniciamos esse ritual com o lava-pés. Então, por que o lava-pés é feito antes da divisão do pão e da divisão do suco de uva? Porque é esse momento que quebranta o coração dos participantes. E, geralmente, quando há ceias, a tendência das pessoas é procurar lavar o pé daquela pessoa que ele está de bem, né? Geralmente as pessoas já começam a olhar um para o outro e eu quero lavar o seu, eu quero que você lave o meu, porque nós nos damos muito bem. Mas o objetivo do lava-pés não era um entretenimento de amigos. Era um momento de reconciliação. Então, o lava-pés, ele tem um significado profundo. Infelizmente, hoje, no mundo religioso, muitas denominações não utilizam mais o lava-pés. Porque o lava-pés, irmãos, ele é o momento em que é praticado a humilhação. É um ritual, digamos, humilhante do eu. E quando nós lavamos os pés daquelas pessoas que estão com os pés limpos, unhas bem feitas. Esses dias atrás eu tenho contato com um grupo de irmãos da África. Nós temos um trabalho lá e eles fotografaram uma Santa Ceia deles.
E vocês imaginam um local onde as pessoas não têm sapatos, alguns vêm a pé, na verdade, praticamente todos vêm andando. Eu quero dizer, muitos não têm sapatos, têm sandálias, sapatos sujos, e eu vi os irmãos um lavando os pés dos outros. Então, quando nós temos esse ritual, é o momento de nós nos humilharmos, quebrantarmos o eu, porque o próximo evento após o lava-pés é o partir do pão e o compartilhar do suco de uva no cálice. E esse momento do lava-pés ele deve anteceder. Por quê? Porque ele quebranta o orgulho, ele nos faz servos uns dos outros. Então, esse foi um ritual instituído por Jesus para mostrar que no céu e na nova vida, na nova terra, cada um servirá o outro. Então, o lava-pés foi instituído por Deus com o objetivo de representar um quebrantamento do nosso ser. Eu quero compartilhar um texto, quero ler um texto com os irmãos. Deixe-me ver se encontro. Acredito que encontrei. Tá, encontrei. Está no comentário bíblico, diz assim: a ordenança do lava-pés ilustra de modo mais convincente a necessidade da verdadeira humildade. Enquanto os discípulos contendiam entre si pelo lugar mais elevado do reino prometido, Cristo cingiu-se e executou o trabalho de um servo, lavando os pés daqueles que o clamavam, o chamavam de Senhor. Então, o lava-pés, ele é um momento de nós nos diminuirmos e aumentarmos o próximo. Diferentemente do que nós vivemos hoje, as pessoas querem sempre ser a mais do que o outro. Elas querem ser superiores, talvez por ter um talento que se sobressaia, por cantar bem, por pregar bem, por ter mais dinheiro. Então, geralmente, o coração humano, ele tem essa tendência de querer se sobressair em relação ao outro. Sempre eu estou certo, o outro sempre está errado. Então, entre os discípulos de Jesus, naquele momento, ali eles eram muito jovens na época, estavam no início da carreira cristã, e eles tinham uma disputa interna. Eles queriam ser maiores uns do que os outros. Por exemplo, João pediu para alguns deles pediram para ser primeiros ministros de Jesus, um ao lado direito ou ao lado esquerdo. E o lava-pés, ele é instituído justamente com o objetivo de diminuir não a pessoa, mas diminuir o seu orgulho. Então, as pessoas não precisam ser humilhadas, mas a gente deve humilhar aquilo que está dentro de nós. Nós não devemos estar humilhando as pessoas, não podemos confundir. Não podemos humilhar as pessoas com constrangimentos, mas podemos nos humilhar. E o lava-pés é uma excelente oportunidade. Então, esse momento do lava-pés, ele é um momento de reconciliação. É uma reconciliação mútua entre os irmãos. É uma obra, é um rito que foi estabelecido para que o Espírito Santo pudesse atuar na mente das pessoas naquele momento. Eu costumo, quando vou orar, quando vou lavar os pés, eu costumo geralmente ajoelhar diante do irmão, estar sentado, orar para que Deus quebre o meu orgulho, quebre os meus preconceitos e abençoe o irmão a quem eu vou lavar os pés. Para muitos pode ser um momento de degradação, de humilhação, mas é justamente esse o objetivo. Porque a carne humana, ela tem uma tendência de exaltação, supremacia. E o lava-pés, eu acho um rito fantástico, muito bem colocado por Jesus.
E nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas sempre tendem a se sobressair uns dos outros. Talvez seja esse o motivo porque muitas igrejas, muitas denominações deixaram de usar o lava-pés antes da Santa Ceia e nem depois. Por quê? Porque elas precisam se humilhar, elas precisam se ajoelhar e elas precisam fazer o papel de servo. Então, ao celebrar Jesus esse rito com os discípulos, o sentimento de pecado se manifesta no coração. Então, nós temos ali o exemplo de Judas, através do lava-pés. Então, Jesus tentou ao máximo convencer Judas, mas ele não abriu seu coração. Então, o momento do lava-pés, tanto o momento quando nós lavamos o pé do nosso irmão, quanto nós recebemos a lavagem dos nossos pés, é um momento de reflexão. Eu geralmente costumo refletir quando o irmão está lavando o meu pé. Isso quebranta o nosso coração, não só para com o próximo, mas para com Deus. Porque nós recebemos um favor, às vezes até imerecido, porque nós estamos cheios de pecados naquele momento, de amargura, de dissensões. Então, esta ordenança está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 650. Esta ordenança é o preparo designado por Cristo para o serviço sacramental. Enquanto o orgulho, a desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Não estamos preparados para receber a comunhão de seu corpo e de seu sangue. É por isso que o lava-pés ele deve ser executado antes do partir do pão e do distribuir do suco de uva. Então, por isso que Jesus indicou que se observasse primeiramente a comemoração de sua humilhação. Então, na Santa Ceia, nós temos como anterior a ela o rito do lava-pés. Então, primeiramente, nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia, e antes de iniciarmos o partir do pão e o distribuir do suco de uva em cálice único, nós temos o rito do lava-pés. Então, o rito do lava-pés, ele tem um sentido muito importante. Ele não pode ser tirado da Santa Ceia. Ele não pode ser depois da Santa Ceia. Ele tem que ser antes. Por quê? Porque é o momento que prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber o corpo e o sangue de Jesus. Então, Jesus disse, olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, e dizem certo. Mas eu dei o exemplo para vocês. Se vocês querem ser grandes no reino de Deus, sejam servos uns dos outros. Ajudem uns aos outros. Então, Jesus ele deu o exemplo. Então, a ordenança que precede a ceia do Senhor deve remover esses desentendimentos, tirar do homem de seu egoísmo, deixá-lo baixar de suas tações de exaltação própria à humildade de coração, que o levará a servir o seu irmão. Aqueles que estão me assistindo, que já são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, geralmente algumas pessoas têm aquela tendência, como eu citei aos irmãos, quando se anuncia a ceia, as pessoas procuram a quem lavar os pés e geralmente são as pessoas que nós temos mais afinidades. Só que o lava-pés é justamente a oportunidade para quebrantar o orgulho e exaltação própria nossa e daqueles com quem não temos tanta afinidade, talvez temos até desavenças. Então, nesse momento, no momento do lava-pés, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 650, diz assim: o santo vigia do céu, Deus, acha-se presente nesses períodos
para torná-los uma ocasião de exame de consciência, de convicção e de pecado, e de bendita segurança de pecados perdoados. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a corrente dos pensamentos que tem seguido direções egoístas. Então, nesse momento, no momento do lava-pés, o santo vigia do céu acha-se presente para quebrantar o nosso coração. Irmãos, não é o tocar da mão do irmão que quebranta o nosso coração, não é a água, não é a bacia, não é o objeto. Mas Jesus está ali presente. Naquele momento, ele usa aquele ritual para levar a pessoa que tanto está recebendo a lavagem dos pés, quanto a que está lavando, que está se colocando como servo do seu irmão, para quebrar-lhe o orgulho e para trazer à sua mente a sua convicção de que é um pecador, mas que deve ser um pecador contrito. Então, na página 651 diz assim: ao lavar os pés aos discípulos, Cristo deu uma prova de que estaria disposto a fazer qualquer serviço, por mais humilhante que fosse, que o tornasse co-herdeiros de sua fortuna eterna do tesouro celeste. Então, naquele momento, Jesus estava demonstrando para os discípulos e para nós que ele estava disposto a fazer qualquer coisa, por mais humilhante que fosse, para nos tornar herdeiros do tesouro celeste. Seus discípulos, ao realizarem o mesmo rito, penhoram-se a si mesmos para servir de igual maneira aos seus irmãos. Sempre que essa ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação para com os outros, para se ajudar e beneficiar mutuamente. Então, este momento, o lava-pés, é um momento de grande reflexão, é um momento que antecede o partir do pão e o partir do suco de uva. É um momento que nós devemos refletir na nossa situação. É um momento de quebrantamento. E é um momento de pensarmos assim: estou eu fazendo algo para aliviar o sofrimento? Não digo nem de toda a humanidade, mas de alguns irmãos que estão próximos do meu próximo, aquele que precisa de mim. Então, é o momento de pensarmos tanto na nossa vida pessoal, quanto na obra que temos que fazer pelo próximo. No momento do lava-pés, as pessoas elas têm que compreender que elas estão se comprometendo a dar a vida a um desinteressado ministério. Isso não somente de uns pelos outros, mas pelo Mestre. Então, o mundo está cheio de pessoas desamparadas, necessitadas de nosso ministério. Os pobres, os ignorantes, os desamparados acham-se por toda parte. Aqueles que comungaram com Cristo no cenáculo sairão para servir como ele o serviu. Nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa que se chama orgulho e vaidade. Eu acho que tudo se mistura numa coisa só. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o querer só para si. Esses dias eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Algumas pessoas aqui no grupo sabem que todos os meses eu mando dinheiro para um país na África onde é o país mais pobre do mundo, Burundi.
E eu não mando para qualquer pessoa, são para os irmãos da nossa igreja. Eles passam por muita dificuldade. Então, nós ajudamos 20 famílias. 20 famílias. Dá mais ou menos 100 pessoas. E cada família recebe uns 5 a 7 quilos de feijão e da mesma quantidade de milho seco. Eles quebram esse milho e fazem um angu. E quando eu vejo as fotos dos irmãos que mandam a prestação de contas para mim, então a gente pensa que o quanto nós ainda somos egoístas, nós queremos mais para nós. Nós comemos bem, nós andamos bem, nós temos conforto, e às vezes não pensamos nos nossos próprios irmãos. E aí eu me pergunto, quando chegarmos diante de Jesus, ele vai dizer: bem-vindo, servo bom e fiel. Ele vai dizer: quando estive nu me vestistes, quando estive com fome me deste comer, quando tive sede me deste beber. Então, como nós vamos dizer, Senhor, nós fizemos pelo nosso próximo, se nós não estamos fazendo? E aí, a situação financeira estava um pouco apertada e eu disse ao representante lá da África: olha, eu vou diminuir o dinheiro, porque está ficando muito pesado para mim só. Os irmãos não querem ajudar, então eu estou tendo que mandar só. E ele disse: ô irmão, sim, nós vamos tirar então 5 famílias que são muito pobres, mas nós vamos deixar esta senhora, uma senhora idosa, ela tem apenas um netinho, deve ter uns 2 anos, com deficiência mental. O país de Burundi é um país que tem muitos conflitos internos e todos os seus filhos morreram. Essa senhora é viúva, não tem filhos, não tem família e tem apenas uma criança de 2 anos com problemas mentais. E aí eu pensei: como posso deixar de dar comida para essa senhora? É impossível. Então, o orgulho, a vaidade e a cobiça têm acometido, inclusive, as pessoas do nosso meio. E é justamente esse rito lava-pés que faz com que as pessoas repensem na sua postura. Será que eu estou sendo cristão ou eu estou apenas frequentando uma igreja? Eu quero dizer a vocês que frequentar uma igreja, ter o nome naquela igreja, não é garantia de salvação, mas é a prática da fé, é a transformação do caráter que nos habilita a morar com Deus, mas é o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. E depois que o sangue de Jesus cobre-nos, nós temos que ter uma nova vida. E essa nova vida, ela vem pelos atos, pela prática. Então, Jesus, ele mostra agora aos discípulos que se nós queremos viver no céu, nós temos que treinar na terra. E muitas pessoas estão ansiosas pela volta de Jesus. Querem ver Jesus voltar, porque querem morar no céu, mas não estão preparadas para morar no céu, porque há um pensamento que diz que no céu um servirá ao outro. Como vamos servir as pessoas no céu se não estamos acostumados a servi-los na terra? Então, o rito do lava-pés, ele foi instituído por Deus. Ele foi um rito tirado de servos, somente empregados faziam aquilo, somente escravos faziam aquele ritual. Por isso que os discípulos de Jesus estranharam a princípio. Mas Jesus queria mostrar algo importante, um quebrantamento dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Às vezes, uma pessoa não quer lavar o pé do outro porque ele é de pequena condição financeira, ou talvez porque ele não tem uma unha bem arrumada, porque ele trabalha na roça e tem um pé rachado. Às vezes a gente tem esses preconceitos, né? É da carne humana. Mas é justamente nesse momento que o nosso coração deve ser quebrado. E nós estamos aqui para aliviar o sofrimento um do outro. Então, o rito do lava-pés, ele foi bem colocado por Jesus.
antes do partir do pão e do partir do suco de uva. Porque nós precisamos, antes de entrar nesse outro rito sagrado, participar deste como uma preparação para tomar a ceia de Jesus. Então, toda pessoa que se alista no exército de Jesus, ela precisa pensar, eu preciso passar pelo lava-pés. E lembrem-se que no momento do lava-pés, o vigia do céu, Deus está na terra, para impressionar a mente das pessoas e levá-las a uma reflexão profunda da importância. Então, aqui na palavra de Deus, eu vou reler novamente, João capítulo 14, onde fala de capítulo 13, onde Jesus fala, olha, ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim, ó, se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Neste momento, Jesus não está dizendo, se vocês quiserem fazer, ou se vocês tiverem uma pessoa de muita afinidade com vocês, façam, se vocês quiserem. Não. Como eu fiz, façais vós também. Versículo 17. Se sabeis estas coisas, felizes são os que as praticam. Então, o lava-pés, ele é um rito sagrado instituído pelo próprio Jesus, por palavra e, primeiro, por exemplo e por palavras, para mostrar importantes verdades de quebrantamento do nosso eu. Porque nós temos um eu muito poderoso. Inclusive, uma das características dos salvos é justamente essa: aqueles que vencerem a carne, o mundo e o diabo, ou seja, o eu, né? Que é uma coisa que, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais percebemos o quanto ele está vivo em nós. Então, que o Senhor nos dê a sua graça. Agora vamos dar a oportunidade, se alguém tiver uma pergunta, estamos à disposição para ajudar a entender mais sobre o assunto.